Olá! Hoje nós vamos começar a nossa aula de gestão de serviços públicos, que espero que vocês gostem do que nós vamos aprender ao longo desse semestre e que, ao final, vocês realmente tenham a capacidade para fazer a boa gestão de um serviço público. Me chamo Daniela e irei conduzir com você a disciplina durante esse período. Nossa primeira aula de hoje é sobre a natureza de serviços. Como é a primeira vez que vocês estão tendo disciplina comigo, é importante eu mostrar para vocês como que funciona qualquer estrutura que eu organizo as aulas. Essa é uma videoaula, né, ela é reduzida em relação a uma aula presencial, mas ela é composta por objetivos iniciais, reflexões iniciais, é apresentado o conteúdo da aula, e algumas vezes eu vou apresentar atividades de fixação e outras não. Nessa aula, particularmente, acho bastante interessante vocês verem o vídeo que trata da saúde pública, né? Ele está disponível no campus virtual, é um vídeo muito interessante e que muito do que nós vamos discutir nessa primeira videoaula vocês vão conseguir visualizar por meio do vídeo que vocês vão assistir. Então, sugiro fortemente que todos o façam. O objetivo da nossa aula de hoje é compreender e conceituar a gestão de serviços públicos, apresentar as organizações que fazem parte da administração pública, conceituar serviços públicos, discutir os diferentes tipos de serviços e diferenciar os bens dos serviços, que isso é algo bastante interessante e importante de ser feito. Então, a primeira pergunta está atrelada ao tema, né, ao título da nossa disciplina. O que é gestão de serviços públicos? E para a gente entender o que é a gestão do serviço público, primeiro a gente precisa entender o que é gestão, né? E depois a gente vai precisar de entender o que são serviços públicos. Então, vamos lá, gente. O que vocês entendem por gestão? A gestão está relacionada à administração, né? Ela está relacionada à questão de planejamento, à questão de monitoramento, execução, acompanhamento e avaliação desse serviço público. Na hora que a gente faz a gestão, a gente está pensando nesse serviço, a gente está executando o que a gente pensou e a gente está avaliando, a gente está acompanhando o que foi executado. E nós vamos aprender várias ferramentas para nos ajudar tanto a planejar, quanto a executar e quanto a acompanhar e monitorar esses serviços públicos. Serviços públicos, quais são eles? Os serviços públicos, eles estão facilmente visíveis no nosso dia a dia, no nosso contexto. Por exemplo, hoje vocês estão vendo essa videoaula do curso de gestão de serviços públicos. Isso é um serviço público. Sou professora da Universidade Federal de Lavras e presto para vocês o serviço público de educação. Outra coisa, né? Muitos de vocês podem ter saído de casa e utilizado as vias públicas para ir ao supermercado, ou ir a uma farmácia, enfim, ao hospital. Essas vias públicas é um serviço público que é ofertado a vocês. A televisão de canal aberto também é outro tipo de serviço público que é ofertado a vocês. Nós estamos vivendo num período de pandemia, onde a saúde pública, ela vem ofertando diversos serviços, né? Então, ali você tem um leque bastante amplo de serviços públicos ofertado a nós. O que são os elementos necessários, né, para a gente fazer a boa gestão do serviço público? Então, os elementos necessários estão relacionados à gestão, à execução, né, ao planejamento, à execução, ao monitoramento, ao acompanhamento, à avaliação e depois um novo agir, né? Serviços públicos existentes, nós já falamos de alguns, né? Nós vou apresentar ao longo da aula outros exemplos de serviços públicos para vocês, né? E aí a questão que vem será que uma organização pode existir sem prestar algum tipo de serviço? Né? Então, isso é uma observação, uma pergunta bastante ampla, né? Que se a gente for visitar diversas organizações, tanto elas públicas quanto privadas, a gente vai ver que, de alguma maneira, algum tipo de serviço é ofertado por essa organização. Dentro desse contexto, a gente percebe como que o serviço faz parte do nosso dia a dia, né? Imagine se estivéssemos num ambiente presencial de ensino, se vocês estivessem aqui na Universidade Federal de Lavras, né?
o que vocês precisariam de fazer para estar em sala de aula no horário X e na data Y, né? Vocês precisariam, às vezes, de pegar um transporte público, né, para chegar até a universidade, e esse transporte, ele passa pelas vias que também são públicas, né? Às vezes, você vai utilizar o restaurante universitário, que é um serviço público. Além disso, a gente pode pensar aquelas pessoas que gostam de fazer atividades físicas podem utilizar as academias ofertadas pela Universidade Federal de Lavra, ou mesmo as academias privadas. Então, o serviço ele tem como fim, né, atender às necessidades, às expectativas, aos desejos da população. Né? Então, nós temos desde serviços de saúde, como serviços de educação, serviços de assistência social, serviços de segurança, serviços de limpeza, são N os tipos de serviços que nós estamos a cada dia recebendo, né? E eu tenho certeza que todos de vocês já utilizaram algum tipo de serviço público. Por isso que eu sugiro fortemente que vocês assistam o vídeo que trata sobre os PSFs, que são os programas de saúde pública. Então, gente, é muito importante a gente entender, né, na hora que a gente conversa de gestão de serviços, né, que nós temos os serviços públicos que são ofertados pela administração pública direta e aqueles que são ofertados pela administração pública indireta. Então, na hora que eu estou falando de administração pública direta, eu estou falando de União, Estado, município e Distrito Federal. Na hora que eu estou falando de administração pública indireta, eu estou falando das autarquias, das fundações de direito público, das empresas privadas, como a Caixa Econômica, o Correio, né? A Universidade Federal de Lavras faz parte da administração pública indireta, é uma autarquia. As empresas públicas fazem parte também, a Sociedade de Economia Mista, como o Banco do Brasil e a Petrobras. Então, pessoal, a gente tem aqui um leque de serviços, né? Eu já comentei alguns com vocês, né? Outros ainda não. Por exemplo, eletricidade é um serviço público, os bombeiros, né? A questão da organização do gás na cidade, o transporte público, né? Os militares, a polícia, né? A habitação social, as telecomunicações, o planejamento urbano, o tratamento de resíduos, a urbanização pública, a rede de água, a limpeza urbana, ruas asfaltadas, né? Então, isso daqui, gente, é um leque muito grande de possibilidades. Vocês vão ver ao longo da nossa disciplina que nós vamos realizar várias atividades de fixação vinculadas aos serviços públicos. Então, aqui vocês têm um panorama geral de quais são esses serviços. E seria interessante vocês estarem navegando, experimentando em cada uma dessas atividades serviços públicos distintos, para vocês irem conhecendo e familiarizando com as particularidades de cada um deles. Eu trouxe aqui um slide que demonstra, né, a diferença, né? Eu tenho serviços públicos municipais, né, no município que a vida acontece, então é onde tem a maior oferta de serviços. Eu tenho aqui a saúde, a educação, de creches e o ensino fundamental, eu tenho assistência social, né, os serviços públicos estaduais, o ensino médio, a polícia militar, o DETRAN, né, e os serviços públicos da União, a educação superior seria um exemplo bem característico. Então, o que é o serviço, né? Essa definição do serviço, eu vou trazê-la para vocês, mas é necessário a gente ampliar a visão da mesma. Por quê? Porque ela está muito focada no serviço físico, e hoje a gente tem uma quantidade muito grande de serviços que são virtuais, como os serviços de educação, que nós estamos conseguindo conviver e lidar com eles durante esse período de pandemia, e está numa crescente bastante ampla. Então, o que é o serviço? É qualquer atividade ou benefício que uma parte possa oferecer à outra, que seja essencialmente intangível e não resulte na propriedade de qualquer coisa. A sua produção pode ou não estar vinculada a um produto físico. Então, este é o conceito genérico, né, do que seria um serviço de uma maneira ampla. Então, nós vamos agora apresentar as principais características, né, das operações de serviços.
A primeira característica está relacionada à intangibilidade. O que é intangibilidade? É aquilo que eu não toco. Não consigo ter a visão e o tato, né? Ele está muito abstrato. Uma outra característica é a necessidade da presença do cliente no processo, ou a necessidade do usuário. Isso já está mudando, por exemplo, na educação à distância, a gente não tem a necessidade do professor e do aluno estarem colocalizados, né? Se fosse no ensino totalmente presencial, a professora e a aluna em sala de aula. Agora, com essa videoaula, a gente não precisa estar colocalizado. Em outro momento, vocês podem ter acesso a esse conteúdo e aprenderem. Uma outra característica, geralmente, os serviços eles são produzidos e consumidos ao mesmo tempo. Quando isso acontece? Por exemplo, nós estamos falando de transporte público. O ônibus que passa às 8 horas da manhã acabou de sair do ponto. Ou seja, o serviço foi produzido e consumido ao mesmo tempo. Se não entrou ninguém dentro do ônibus, teve uma capacidade ociosa gigante. Se o ônibus foi lotado, ele está na capacidade máxima, ou até extrapolando a capacidade máxima, mas ele não vai voltar, ele só passa num outro momento, né? Então, ele é produzido e consumido ao mesmo tempo. Por exemplo, a questão de serviços de hotelaria também é um outro exemplo de serviço público, e que ele é consumido e produzido ao mesmo tempo. Pessoal, porém, existe uma outra lógica, que é a lógica do serviço virtual, onde há capacidade de estoque. Então, na medida em que eu produzo essa aula e deixo disponível para vocês no ambiente virtual, vocês não precisam consumir esse serviço numa hora X. Vocês têm um período muito maior, né? Talvez até o final do próximo semestre para consumir esse serviço, porque ao final do semestre vocês perdem acesso a essa sala de aula. Aí vocês perdem a oportunidade de consumir esse serviço. Mas nesse caso do serviço virtual, existem condições, existem possibilidades do serviço não ser produzido e consumido ao mesmo tempo. Critérios de avaliação de serviço. Como que eu avalio um serviço? Então, o primeiro critério está relacionado à tangibilidade. A gente caracterizou o serviço como intangível, aquilo que a gente não toca. Então, o critério de avaliação, e que é bastante interessante, é a gente tentar trazer para o serviço essa noção de tangibilidade, ou seja, de toque, eu conseguir dizer que aquele serviço de alguma maneira é concreto. Como que a gente consegue fazer isso? Por meio das aparências das instalações físicas, dos equipamentos, dos servidores, né, e dos materiais de comunicação. A consistência também é outro critério muito importante. A consistência está relacionada à conformidade com a experiência anterior. O que quer dizer isso? Se eu tive uma experiência positiva, né, o que vai remeter na minha memória é a experiência positiva. Se eu tive uma experiência negativa, né, a minha consistência ela vai estar sendo influenciada por aspectos negativos. A competência ela está relacionada à habilidade e o conhecimento do fornecedor para executar o serviço. Ou seja, eu tenho bons profissionais, eles são doutores, eles são mestres, e eles têm realmente condição de ofertar um bom serviço. Isso gera segurança. Velocidade do atendimento. Essa velocidade do atendimento, ela pode ser moldada. Como que a gente molda isso no mundo atual, no mundo moderno? A gente tem um gap entre a dimensão real e a dimensão percebida, né? Por exemplo, hoje a gente tem muito uso do celular. Então, se eu tenho disponíveis no ambiente virtual acesso à internet, isso faz com que as pessoas, enquanto elas estão esperando o atendimento, elas utilizem o Facebook, elas utilizem o Instagram, e fazendo uso dessas ferramentas, a dimensão entre real e percebida vai diminuir. O que eu quero fazer, o que eu quero demonstrar com isso? Eu vou lá na UPA, né, que é a unidade de pronto atendimento de saúde da cidade, e a fila está gigante, mas eu tenho um bom Wi-Fi, e eu estou com meu celular na mão. E eu esperei ali por volta de 2 horas, mas como eu me interti, né, no ambiente virtual,
a dimensão percebida foi de 20 minutos. Então, isso que é a relação entre a dimensão real e a percebida. Atendimento e atmosfera é um outro ponto também muito importante que está relacionado aos critérios de avaliação de serviço. Ele refere a quão agradável é a experiência que o cliente tem durante o processo de prestação de serviço. Então, se eu tenho uma experiência agradável, uma experiência positiva, a chance de eu retornar nesse local, a chance de eu indicar esse serviço é bastante grande. A flexibilidade também é um outro critério de avaliação do serviço. Ela está relacionada à capacidade de mudar e de adaptar em função dos cenários de mudança, né? Dentro do processo de oferta, né? E dentro do processo de suprimento de recursos, né? Então, por exemplo, o serviço de educação hoje, a gente está passando por um processo de capacidade, de flexibilidade muito grande, né? Num período muito curto, a gente precisou mudar, a gente precisou se adaptar em função da pandemia. E continuarmos para que, de fato, a gente conseguisse continuar a ofertar esse serviço. A credibilidade e segurança ela está relacionada a reduzir a percepção de risco do cidadão, que é uma condição essencial para que ele disponha a utilizar o serviço. O acesso está relacionado à facilidade com que o cidadão entra em contato com a organização prestadora, né, isso impacta na questão do serviço físico, local de fácil acesso, local sinalizado, fácil estacionamento, amplo horário de funcionamento, né? Por outro lado, como é que fica a questão de acesso no serviço que é virtual? Essa questão de acesso está muito relacionada à qualidade da sua internet, à possibilidade da sua rede, a quão aberto é esse ambiente virtual, que você de fato consiga ter acesso ao serviço da forma como você imaginava. Custo é um ponto que dentro do setor público ainda não é muito bem trabalhado, mas a noção desse custo é quanto que o cidadão irá pagar em venda por determinado serviço, né? Nem sempre a gente consegue e a gente tem interesse de fazer esse tipo de estudo, mas cada dia mais, né, aumenta essa necessidade, porque a gente precisa de fazer uma boa gestão do recurso que é público. E para a gente fazer essa boa gestão, a gente precisa saber quanto que isso custa e quanto eu posso, inclusive, reduzir para conseguir fazer mais serviços, prestar mais serviços, atender mais pessoas com menor quantidade de recursos. As principais dimensões do serviço que afeta a gestão de suas operações. Então, o primeiro ponto é que o serviço ele é muito impactado por mão de obra. Cada vez mais a gente vai migrando de um serviço que é físico para um serviço que é virtual. Então, dentro desse processo de migração, a ênfase na mão de obra ela vai reduzindo, né, na medida em que eu tenho processos automatizados. Uma outra dimensão é o grau de contato com o usuário, ou seja, esse contato é físico, esse contato é virtual, esse contato é front office, né? Eu estou realmente de frente ao usuário, ou ele é backroom, né? Que eu não tenho um contato direto. Então, no serviço virtual, de uma maneira geral, esse contato ele vai se tornando cada vez mais background, não é um contato direto. E na medida em que eu tenho um serviço virtual, a tendência é que o grau de contato seja direto, mas há serviços em que você não tem o contato direto com o usuário, né? Por exemplo, vamos pensar numa repartição pública onde você quer a emissão do seu certificado de conclusão de curso. Quem assina e quem delibera por esse documento é o gestor máximo da instituição, né? E nem sempre você vai ter acesso direto ao gestor máximo. Então, seria um contato indireto. Uma outra dimensão está relacionada ao grau de participação do usuário no processo. Isso daí é uma tendência dentro do serviço de autoatendimento, onde nós, enquanto usuários, a gente auxilia no processo produtivo, né? Por exemplo, eu, enquanto professora, eu que gravo as aulas, eu que coloco essas aulas no ambiente virtual, eu que monto toda a sala no ambiente virtual, eu que faço as correções, eu que lanço as notas, né? Então, eu sou usuária
participante, né, do processo de prestação daquele serviço. O grau de personalização. O que é o grau de personalização? É quanto que esse serviço atende às necessidades de um público específico. O contrário da personalização é a padronização. Significa que eu tenho um serviço extremamente igual. Aqui, personalizado, ele vai diferenciando, né, de grupo por grupo, né? A gente pode, dentro do sistema de educação, eu tenho um serviço que, ao mesmo tempo, é padronizado, porque ele se repete ao longo dos semestres, mas, ao mesmo tempo, ele é personalizado. Ele tem a cara do professor. Então, hoje eu estou dando a disciplina de gestão de serviço para vocês. Ela tem essa cara. Se vier um outro professor ou uma outra professora, ela vai ter uma outra cara. Então, isso é o que a gente chama de personalização. O serviço, ele, na maioria das vezes, ele não é estocável, mas como eu disse já para vocês, na medida que eu coloco as videoaulas no ambiente virtual, eu estou estocando esse conhecimento, eu estou estocando esse serviço de educação, e estou permitindo que você tenha acesso a ele num tempo mais amplo, maior. Agora, para a gente já ir para o final da nossa aula, né, a gente vai distinguir, né, o bem de um serviço, né? Então, o bem, ele é tangível, né? Já o serviço, ele é intangível, a gente não pega, ele é imaterial. O bem, ele há impossibilidades de relações, você não relaciona com o bem, né? Já no serviço, você tem uma relação entre quem oferta e quem recebe, né? O bem, você tem um cliente e um fornecedor, né? Cada unidade produzida está próxima de um padrão. Ele pode ser estocado, ele resulta na propriedade de algo. Já o serviço, ele depende fortemente das pessoas. A gente está vendo que quando a gente fala de serviços virtuais, você tem muito uso da tecnologia e você consegue reduzir o número, a dependência forte às pessoas. Ele não pode ser estocado, né? Também vem diminuindo com essa noção de serviço virtual, e ele não resulta na propriedade de algo. Ele tem noções de tangibilidade, né? Por exemplo, um serviço de educação. O seu diploma é algo que gera tangibilidade, que diz que você tem aquele conhecimento. Trouxe aqui algumas imagens, né, para a gente caracterizar o que é produto, e algumas imagens para caracterizar o que é serviço. E agora, realmente, partindo para o finalmente, né, falar um pouquinho das características que distinguem os bens dos serviços, né. Então, o sistema de serviço interage com o cidadão como participante do processo, né. Como eu já disse, a produção e o consumo são simultâneos. Alguns serviços, né, como os bancos, têm como foco a atividade de processar a informação. A gente vai ver outros que a gente processa pessoas, ou que a gente processa as coisas ou bens. Então, os serviços, eles são perecíveis. Aí, para isso, é necessário a gente criar estratégias para suavizar a demanda, ou seja, ajustar a capacidade do serviço e permitir que os usuários esperem. Isso é tão importante para a nossa disciplina que a gente tem 2 unidades específicas para tratar desse assunto ao final da nossa disciplina. O controle dos serviços descentralizado exige atenção redobrada, pois várias pessoas e setores exigem padrões para garantir a qualidade uniforme, né? A força do trabalho, ela determina a eficiência e eficácia da organização de serviços, ou seja, se eu tenho bons trabalhadores, se eu tenho servidores comprometidos, engajados e focados no processo de produção daquele serviço, com certeza eu vou ter um serviço diferenciado. A automação, ou seja, o uso da tecnologia, elimina nessa pandemia, né? O serviço de educação está continuando, mas a relação entre professor e aluno, houve um gelo, houve um distanciamento, e a relação entre aluno e aluno da mesma forma, né? A gente está tentando reinventar, reaprender, mas, de fato, a automação elimina isso. Mas essas relações podem justamente fazer a diferença, né, a favor do seu serviço. Existe uma dificuldade de medir a produção, a gente vai ver vários indicadores, vários mecanismos para a gente controlar, mas é um pouco mais difícil do que a gente controlar o que é produzido em termos de bens ou produto.
E aí, pessoal, essa atividade de fixação eu não vou avaliar, ela não é avaliativa, mas como eu já disse para vocês, eu sugiro fortemente que vocês assistam esse vídeo, que ele vai ajudar vocês a tangibilizarem o que que é um serviço público. E aí, ao assistir esse vídeo, refletam sobre quais são os serviços que são prestados de acordo com esse vídeo. O que vocês percebem no vídeo, considerando a discussão teórica, né, aprendida nessa aula? Busque caracterizar os serviços identificados a partir da discussão teórica. Ou seja, eu percebo tangibilidade, eu percebo intangibilidade, eu percebo a coprodução, eu percebo a relação entre o usuário e do prestador, né? Eu consigo perceber a confiabilidade, a segurança, a flexibilidade, enfim, vale a pena refletir sobre isso. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, me chame no fórum de dúvida.